Da hora, 20 horas. Bom, meus amigos, companheiros do Maria Amélia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre uma alegria estar com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Mas como estamos em cima da hora, nós vamos então para o nosso roteiro, que são as nossas orações iniciais, nossa prece inicial. Depois temos a palestra, e logo após a palestra, ou quando terminar a palestra, faremos uma prece de encerramento, e o nosso presidente vai ter as considerações finais, os recados finais aí. Por gentileza, aguardem depois a prece final para que o nosso presidente possa dar os seus comunicados. Ok? Oi, Maria Elizabeth, como é que vai, minha amiga? Eu estou só esperando aqui os amigos do Maria Amélia registrarem. Opa! Ou eu estou ao vivo, tá? No Facebook, perdão aí. Vamos lá. Hoje, muito bom. Agora podemos começar então, com o seu ok. Meus queridos, vamos então tranquilizar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, buscar a comunhão com o plano espiritual, o equilíbrio com as forças do bem, para que nós possamos, em prece, nos ligar a todos esses amigos do plano espiritual, em especial o nosso irmão maior Jesus, para que juntos possamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor, Pai de infinito amor, Criador de tudo e de nós, queremos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade em te compreender, entender as vossas leis, entender o vosso amor para conosco. Como se fosse preciso, Senhor, mas ainda assim pedimos, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, espero que todos já estejam alinhados aqui. Deixa eu ver, temos aqui 13 pessoas assistindo, isso é um bom público, adoro isso. E nós temos um assunto que é simplesmente a linha mestra, o fio que liga todas as lições do Espiritismo e do Cristianismo. É só o fio condutor de todos os ensinamentos de Jesus e de todos os estudos que o Espiritismo nos proporciona. A caridade, a verdadeira caridade. Tanto é que é nossa linha mestra, nosso fio condutor de todos os assuntos, que é um dos assuntos mais repetidos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênese, nos livros, nas revistas espíritas. É o assunto mais repetido de todos. E não é por menos. É um assunto que é a base de todos os estudos espíritas, tanto que o próprio Kardec, lá no capítulo 15, assevera, né, diz que fora da caridade não há salvação. E no capítulo 11, ele também fala sobre a caridade, como ela deve ser feita. E me lembra bastante a passagem de Paulo, né, que fala sobre o amor, sobre a caridade. Ele diz assim, se eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e se não tivesse caridade, sou como o metal que soa, como um sino que tine.
e se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e o quanto se puder saber, e se tiver toda a fé ao ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser cremado, e se de tudo não tiver caridade, nada disso me aproveita. Caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não sustenta o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca mais há de acabar, ou deixar de ter lugar às profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Pois agora permanece a fé, a esperança e a caridade. Das três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, 1 Coríntios 23, de 1 a 7 e 13, para aqueles que gostam dos estudos. E eu fiz questão de pegar esse trecho completo de Paulo, porque é uma dificuldade que todos nós temos, né? Entender o que é a caridade verdadeira. Entender o que é agir de forma a ser caridoso. E a doutrina vem nos ajudar muito nesse conhecimento, porque a espiritualidade já nos indica um caminho muito tranquilo na compreensão do que vem a ser a caridade. A caridade, a espiritualidade nos explica que é o amor em ação. Ou seja, tudo aquilo que o Paulo falou sobre amor, sobre caridade, nada mais é do que não adianta as ações, não adianta o que você faz, não adianta o que você construa ou destrua, não adianta o que você faça para o próximo ou para si mesmo. Se isso não for feito do amor, não vai ter nenhuma serventia. Ou seja, será um esforço inútil. É essa a mensagem, né, resumidamente, de Paulo de Tarso a respeito da caridade. A doutrina espírita se debruça sobre esse assunto. Ela estuda esse assunto. Tanto que a espiritualidade nos deu essa ferramenta maravilhosa de compreensão do que é a caridade, dizendo que é o amor em ação. Que tudo o que se faz com amor, ou seja, toda vez que o amor age, toda vez que nós saímos dos pensamentos ou das ideias, partimos para as ações, na verdade, ações envolvidas do amor, nós estamos praticando a caridade. Então, se há alguma dúvida sobre o que vem a ser caridade, aos que estão me ouvindo aqui, ficou fácil. Na verdade, tudo o que você fizer de amor, tudo o que você fizer dos seus sentimentos mais puros, toda vez que você agir movido por esse sentimento, é amor, é caridade, é o amor em ação. Isso nos ajuda bastante, inclusive, a entender as ações de Jesus quando esteve conosco por aqui há 2000 anos, porque muitos acreditam que Jesus ficou bravo. Jesus perdeu a paciência, né, com os fariseus. Aquele episódio dos vendilhões do templo, né, em que ele sobe para Jerusalém, lá no templo de Jerusalém, e encontra aquela balbúrdia, né, as pessoas vendo aquilo como um negócio e não vendo como uma evolução espiritual, como uma forma de aproximação com Deus. E ele solta todos aqueles animais que eram utilizados para o sacrifício e derruba todas as barraquinhas que se usava para trocar as moedas, né? Porque só podia pagar os serviços
dos sacerdotes com moeda judaica, né? O dinheiro em circulação lá, a maioria era romano. Então tinha um câmbio que se fazia na entrada do templo ali para trocar as moedas, e aquilo era um grande comércio. E Jesus subiu lá e começou a derrubar todas as moedas, soltar todos os animais, era pomba voando, era porco gritando, e os apóstolos ficaram assustados com aquilo. Falei, nossa, Jesus ficou possuído, ficou bravo. E na verdade é impossível, digo a vocês, pela elevação desse irmão querido, pela grandeza espiritual que Jesus possui, conquistou, através dos bilhões de anos de evolução que ele possui, é impossível ele ter perdido a paciência. É impossível ele ter agido com raiva. Ele, nesse estado espiritual, nesse estado evolutivo que ele se encontra, esses sentimentos não dominam mais. Ele, na verdade, ele se utiliza disso para poder nos ajudar a nos educar. Então, aquela ação forte, severa, que ele fez com os vendilhões do templo, e depois naquele discurso que ele faz aos fariseus, né? Raça de hipócritas, por fora túmulos caiados, por fora brancos, mas por dentro a podridão, né? Aquela chamada que ele deu nos fariseus, nunca foi raiva, nunca foi perda de equilíbrio. É impossível a um espírito da esfera de Jesus ter perdido a calma. Ele, na verdade, estava aproveitando aquele momento que era importantíssimo para a evolução daqueles que estavam lá e para a história que nós estudamos, para se deixar marcado que a hipocrisia, ou seja, aquela forma de se fazer o bem disfarçado, né? Na verdade fazer o mal disfarçado, né? Aquela hipocrisia não é o que vai nos salvar, não é o que vai nos trazer a felicidade, o equilíbrio. O que vai nos trazer o equilíbrio é o amor em ação. Não adianta ficar com o amor parado. Ele precisa agir. É da natureza do amor que ele haja. Então, só para voltar àquele tema de Jesus, ele na verdade se utilizou de uma ferramenta que existe na natureza, que ensina a todos os seres, que é ser severo. E ser severo com amor é caridade. É engraçado, né? Parece que não era caridade. Aquela bronca que ele estava dando nos fariseus, aquele furdúncio que ele achou, que ele fez na frente do templo, parece que não era, mas como nós reconhecemos a sua grandeza espiritual, nós sabemos que aquilo era o amor em ação. Ele estava agindo com amor, embora ele tivesse que ser duro, embora ele tivesse que ensinar coisas, muitas vezes pelo escândalo. E ele sabia se utilizar muito bem disso. Ele conhecia todos as suas ovelhas, como ele dizia, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida, porque aquelas também eram ovelhas. Aquelas também eram pessoas que estavam sob sua guarda e que ele tinha há muito tempo trabalhado para que elas estivessem naquela posição, e precisava de uma recolocação, precisaria de uma ideia nova para aquelas pessoas. Era necessário aquele choque para que as pessoas acordassem para o mal que eles estavam causando a eles próprios e às pessoas que estavam à sua volta.
Bom, a pergunta é, afinal de contas, como é que a gente consegue esse tal do amor? Se o amor em movimento é a caridade e a essência de toda a doutrina do Cristo, e o fio condutor do entendimento da elevação espiritual na doutrina espírita é a caridade ou o amor em ação ou em movimento, como é que a gente encontra esse tal de amor? Porque em todos os lugares que eu tenho lido, e já tenho lido há bastante tempo, muita coisa, todo mundo faz mais ou menos como Paulo de Tarso. Diz o que faz o amor, mas nunca diz o que é o amor. E afinal de contas, o que é o amor? O Paulo fica dando voltas, né, para explicar esse amor em ação. Se você não tiver, se você não fizer com caridade, se você der toda a sua fortuna em favor dos pobres, entregar o seu corpo para ser cremado, se não tiver amor em ação, né, que é a caridade, nada dessas suas ações tem serventia, tem propósito, nada disso tem valor. Como diz Beto Guedes, sem ter você, no caso aqui o amor, não teria nenhuma serventia todas essas ações. E aí você fica lendo os livros, você pode olhar para a Bíblia, você pode ler os outros livros religiosos todos, você pode ler romances, livros de autoajuda, livros de espiritualidade, de Bhagwan, de Osho, você pode escolher o livro que você quiser. Nenhum deles diz o que é amor. Eles se expressam ou dizem o que o amor, como o amor pode se expressar, o que não é expressão do amor. Mas nenhum deles diz o que é o amor. Talvez essa seja a grande lição da noite de hoje. Eu tenho a pretensão de trazer uma ideia sobre o que seja esse tal do amor. Mas isso pode causar um certo choque para algumas pessoas. Pode ser até surpreendente para outras. Mas, enfim, minha missão hoje é essa. Talvez chocá-los sobre o que é o amor, afinal de contas. Eu queria lembrar aos amigos que Deus, para nós e para a maioria das religiões, é o princípio de tudo, né? É a razão pela qual tudo existe. Ele é o grande criador, ou como dizem os irmãos da maçonaria, é o grande arquiteto, ou como dizemos no Espiritismo, ele é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo o que existe, tudo que o homem está descobrindo de microcosmo a macrocosmo, ou seja, desde os elementos fundamentais do átomo até os superaglomerados de galáxias, tudo isso e o universo todo, de fora para dentro, de dentro para fora, se é que é possível dizer isso, e aqueles que gostam um pouco de astrofísica, todos os 11 universos que a física quântica diz que existe, só 11, né? Mas tudo bem. Vamos lá, eles chegaram nessa conta e a gente vai dar um crédito para eles, que afinal eles têm estudado bastante sobre isso. Mas enfim, tudo isso foi criado por Deus. E naquela brilhante pergunta que Kardec inicia o Livro dos Espíritos, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, é o primeiro religioso, a primeira pessoa que pergunta sobre Deus e não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. A pergunta aí já demonstra o entendimento que Kardec tinha sobre Deus. Deus é algo diferente de nós, suas criaturas.
É algo diferente da matéria, que afinal de contas são, como diz o Livro dos Espíritos também, respondida a pergunta do Kardec: quais os elementos do universo? Espírito, matéria, espírito ou princípio inteligente, e Deus. Os três elementos, as três coisas que existem no universo. E quem começa toda essa história? Deus. Ele cria toda a matéria e cria todos os princípios inteligentes aqui nesse período conhecidos como espíritos encarnados. Somos nós, eu, você. Somos nós os espíritos, mas também conhecidos como princípio inteligente, que é uma cadeia longa de irmãos que estão a se desenvolver nessa espiral do conhecimento universal. Pois bem, a grande dificuldade do ser humano é, na verdade, entender o seu Criador. Para que ele pudesse entender o seu Criador, ele teve que desenvolver uma coisa chamada inteligência. Porque a gente só entende a beleza de um quadro pintado se você estudar arte. Entender mesmo qual é a riqueza daquela obra. Entender qual é a técnica que se utiliza, qual o material que se emprega, qual é a tela que se escolhe e qual é a estrutura que você vai dar ao seu desenho. Tudo isso é um conhecimento técnico muito grande. Quanto mais conhecimento técnico você tem sobre a arte, mais você reconhece os valores de quem pinta. É claro que nós também temos uma visão, ou seja, nós temos um sentimento inato a nós, de que nós olhamos para um objeto de arte e simplesmente gostamos, sem conhecimento. Isso acontece também com Deus. Embora nós comecemos a entender os princípios do universo, e entendendo os princípios do universo, nós começamos a entender a grandeza desse Criador, que é impressionante. Só o pouco que a gente conseguiu vislumbrar do microcosmo, do macrocosmo, já é algo estonteante. Imaginar que alguém, não, porque o Kardec até perguntou não o que é, não quem é, mas o que é Deus, entender esse Criador através da sua obra, ainda vai demandar muito conhecimento para toda a humanidade para poder compreendê-lo. Mas é inato a todo ser essa comunhão com Deus, esse reconhecimento da grandeza de Deus. Eu sempre sempre dou esse exemplo, que é um exemplo que eu peguei do filme, na fala do Morgan Freeman, no filme Lucy, que não é nesse contexto, mas eu achei a comparação extraordinária e eu sempre uso ela para dizer o que nós somos diante da compreensão do que é Deus. Ele diz assim que nós somos como lobos na noite, olhando para a lua e uivando. Nós não conhecemos a grandeza da lua, nós não conhecemos a distância da lua, nós não sabemos a influência que a lua se dá nas marés e sobre mim mesmo. Me parece apenas um brilhar prata no céu, uma luz que me encanta, que me atrai, a qual eu quero me entregar. Eu não conheço nada sobre a lua. Eu não sei o seu diâmetro, eu não sei a sua grandeza, eu não sei a sua formação. Eu sou como esse lobo que olha para Deus, não entendo absolutamente nada sobre a sua grandeza, mas isso não me impede de ter essa comunhão com Ele, de querer me entregar a Ele. Isso é o conhecimento inato sobre Deus que cada um de nós temos.
E parece que nós escolhemos o caminho da compreensão é, pelo conhecimento. Eu faço uma ressalva aqui, um parênteses bem grande. Por que que eu falo sobre isso, né? Nós escolhemos esse caminho de conhecimento de Deus ou de aprendizado do que é Deus pelo conhecimento, porque lá na Gênesis, quando Adão e Eva foram advertidos para que eles não comessem a maçã daquela árvore, a árvore a que Deus se referia era a árvore do conhecimento. Então, nós escolhemos esse caminho. Nós escolhemos o caminho do conhecimento para poder conhecer Deus, estar com Deus. Mas pode não ser o único caminho. Esse parênteses que eu quis fazer aos senhores é uma ideia que o próprio Espiritismo, né, que o próprio Kardec pergunta aos espíritos sobre se existem outros planetas que se todos os planetas evoluíram como o planeta Terra, e a resposta não. Nem todos os planetas escolheram o caminho evolutivo como o da Terra. Nem todos os espíritos escolheram os mesmos caminhos de crescimento. E nós somos agrupados por essa afinidade, e a Terra é um desses agrupamentos, ao qual nós estamos desenvolvendo a inteligência para compreender Deus. Olha a volta que nós estamos dando. Mas enfim, quanto mais conhecemos o universo, mais conhecemos o seu Criador. Por enquanto, né, pelo pouco que nós sabemos do universo, o universo é um lugar espetacular, tanto pela sua grandeza quanto pela sua diversidade. É uma construção impressionante. E só para deixar isso mais difícil, todo o universo é feito por um único elemento, agrupado de formas diferentes que dão características diferentes para cada matéria. Isso é papo de astrofísico, né? Mas isso, inclusive, é a pergunta, né, respondida pelos espíritos sobre a matéria, dizendo que lá em 1862, quando foi publicado o livro, a pergunta foi anterior, uma ideia que poucos cientistas tinham, que o átomo poderia ser divisível, e a espiritualidade já diz que a matéria ainda é menor, e existe apenas um elemento em toda a matéria. E o agrupamento dessa matéria é que dá as características diferentes de cada um dos elementos atômicos que conhecemos. Mas ele é basicamente não, ele é um único elemento que forma todo esse universo. Enfim, estamos aqui entrando em temas difíceis de física quântica e astrofísica. Mas para dizer, é impressionante. Se você não quiser ir muito longe, é só dar uma olhadinha na natureza. A beleza harmônica que existe na natureza. Como os seres estão interligados uns com os outros. Como os fenômenos atingem um e se espalha por todos os outros seres. Estou falando da própria pandemia. Nós não tínhamos ideia até que a pandemia acontecesse de o quanto nós estamos interligados. De quanto o mundo é capaz de se comunicar em pouquíssimas semanas. O como um evento que acontece do outro lado do planeta chega até nós em 2 meses. Ou seja, nenhum de nós está sozinho nesse planeta. Nós estamos interligados, interdependentes uns dos outros, e é de propósito que está assim, para que nós possamos aprender a conviver uns com os outros. Mas enfim, olhando esse planetinha azul aqui, esse lugar azulzinho bonito visto do universo, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é completo, ele é repleto, ele é rico, ele é uma joia no nosso sistema solar.
Só isso, só isso. E entendendo que há um Criador, né? Há alguém que criou, planejou tudo isso, faz com que a gente se pergunte, nossa, como essa criatura, esse ser é grande, é poderoso, como ele consegue agir de maneira tão grandiosa sobre tudo. E aí começamos a entender as qualidades de Deus, que é o objetivo meu hoje. Entender as suas qualidades, entender a sua perfeição, entender a sua grandiosidade, porque eu, assim como vocês, 38 já, os 38 aqui presentes, na verdade nós todos fomos criados por Ele. E tem um detalhe sobre a obra de Deus: nada, absolutamente nada do que Ele faz meia boca. Tudo, absolutamente tudo que Ele produz é da sua grandeza, é do seu poder, é de sua plenitude. É mais ou menos como nós, quando estamos trabalhando em algo que temos um grande conhecimento, que o nosso trabalho fica impregnado do que nós somos. Todas as nossas ações ficam impregnadas daquilo que somos. Assim também é Deus. Ele também trabalha na sua plenitude. Ele não descansa, ele não para. Ele age na sua grandeza, na sua totalidade, todo o tempo. Isso significa que toda a sua criação é feita da sua infinita potência. Uau, o que significa isso? Significa que tudo é reflexo da própria grandeza de Deus. Se fôssemos um relógio, não somos, nós conseguiríamos entender a grandeza do relojoeiro pela perfeição da máquina. Se nós olharmos a perfeição que somos, corpo e espírito, a interligação que um dá no outro para que possa se manifestar, para que possa receber os estímulos e aprender através desses estímulos, a grandeza dessa construção já mostraria a grandeza do próprio Criador. Enfim, estamos engatinhando. Eu estou aqui uivando para a lua, literalmente. Olhando para ela, aquela luz brilhando no céu, sem entender absolutamente nada, mas entendo que Ele é perfeito em tudo. E tudo o que Ele faz é perfeito como Ele. Eu, você e todos que estão à sua volta são perfeitos. Não há nada que retocar em nós. Ah, mas eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer. Isso é um outro aspecto. Na verdade, você não vai crescer ou evoluir. Toda a sua essência já está em você. Você vai, na verdade, fazer um trabalho de autorreconhecimento. Vai se reconhecer, vai aprender o que você é. E esse aprendizado é o que chamamos de evolução. Nós estamos no caminho da autodescoberta. E aí eu faço aquela pergunta a vocês. Se Deus é amor, ou seja, Ele é a própria caridade, porque Ele é o amor em movimento, porque Ele nunca para, então podemos afirmar com certeza que a caridade é Deus. Deus é caridade. E tudo que Ele cria, e nós somos criaturas dele, também somos esse amor.
Resposta da pergunta anterior. O que é o amor? Você. Você é o próprio amor. Assim como Deus é o amor. Mas você não vai me ensinar a amar? Não, nem eu, nem ninguém vai ensinar você a amar. Porque não se ensina a chuva a chover. Não se ensina o vento a movimentar as folhas. Não se ensina o sol a aquecer. Não se ensina coisas que são absolutamente da própria espécie que seja. Então, de verdade, ninguém vai ensinar a gente a amar. Porque nós somos o próprio amor. E aí vocês vão entender toda a explicação que Kardec faz, toda a explicação que Paulo de Tarso faz com relação ao amor em ação. Se nós somos o próprio amor, se nós estamos apenas no caminho da autodescoberta, quando você coloca a sua essência para funcionar, quando você coloca ao qual você foi criado, o amor, né, em movimento, você entra imediatamente em comunhão com o universo. Parece papo esotérico, né? Entra em comunhão com o universo. Todas as vezes que nós nos fechamos, e esse fechar é o egoísmo, ou todas as vezes que nós não conseguimos entender o quanto nós somos grandes e nos fechamos por medo, porque achamos que somos pequenos e podemos falhar e as dores virão, e isso é falta de conhecimento, nós ficamos ocultos em nós mesmos. Nós nos fechamos em nós mesmos. E o universo à nossa volta, que é o próprio amor, não consegue nos envolver. Nós não conseguimos essa conexão com o próprio universo, ou esse sentimento com o próprio Deus, embora ele esteja presente o tempo todo. Mas, enfim, quando nos fechamos em egoísmo, nós acabamos nos desligando daquilo que é a própria criação, que é o amor. E isso explica muito como a gente fica feliz quando nós ajudamos alguém. É legal isso. Quem aqui já não experimentou esse sentimento, né? De fazer o bem para uma pessoa, ninguém está vendo, ninguém percebeu, você fez de uma forma tão sutil que talvez a pessoa que você beneficiou também não tenha nem percebido. E você saiu escondido com uma felicidade assim enorme dentro de você. O que é isso? É você em contato com a sua própria essência. Quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, ele na verdade quer dizer que fora da sua essência você não vai encontrar a felicidade. Quando você não exercita o amor que você é, você não consegue entrar em contato com o próprio amor que existe no universo. E você não consegue essa satisfação plena dos espíritos elevados. O exercício que o Paulo de Tarso faz em dizer como nós temos que agir, o exercício que a própria doutrina espírita faz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no capítulo 11, falando sobre a verdadeira caridade, é para que nós prestemos atenção em como nós estamos agindo. Não é o que nós fazemos, é como nós fazemos. Quando nós agimos com severidade, mas com amor, isso chama-se educação, educar, nós estamos sendo caridosos. Quando nós damos o essencial ou o necessário para que a outra pessoa viva ou sobreviva, e nós estamos fazendo isso com amor, nós estamos sendo caridosos. E isso vai tendo serventia para nós.
Serventia em que sentido? Vai nos colocando em contato com a nossa própria essência. Vai nos revelando quem somos de verdade. A verdadeira caridade é um descobrir de si mesmo. É agir com a sua essência. E quem age com a sua própria essência não espera nada em troca, não faz nada no supetão, planeja, não suspeita o mal das outras pessoas. Eu estou aqui relembrando a passagem do Paulo, né? Do Paulo de Tarso. Então, quando você age com amor, você entra em contato com a sua essência. E aí mora essa felicidade, a qual nós experimentamos quando praticamos o bem. Ainda, hoje, nós precisamos exercitar isso mais constantemente. Por hoje, nós ainda precisamos forçar um pouco a nossa caridade. Às vezes ela nem é caridade. Às vezes ela é só uma forçação de barra mesmo. Para ver se a gente sai do nosso comodismo, para ver se nós saímos do nosso egoísmo e comecemos a mudar as nossas ações, começar a mudar as nossas atitudes. Mas o grande despertar, a verdadeira caridade, é quando você descobre que qualquer coisa que você faça, você pode estar caminhando pela rua e amando. Você é a caridade andando pela rua. Se você estiver com os amigos e amar, você estará fazendo a caridade com os amigos. Se você estiver como está hoje com a família e amar a família, abraçar a sua família, você está sendo a caridade na sua família. A caridade verdadeira. Não pelo que o outro é, não pelo que o outro acha, mas porque esse é o seu natural. A busca da nossa naturalidade do amor é a compreensão da nossa essência, do que nós somos. E eu vou aqui repetir uma frase de Jesus, que afirma, ele não coloca condições, ele não coloca senões, ele não coloca barreiras, ele não dá tempo ou data limite para isso. Ele faz simplesmente uma afirmação ao qual nós nunca acreditamos, mas é absolutamente verdadeira. Vós sois deuses e podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Qual de nós acredita nessa frase? Qual de nós entende que ali existe um espírito, bilhões de anos de evolução, que sabe exatamente qual é a essência de cada um de nós, porque conhece a sua essência? Esse é o despertar. Essa é a compreensão da caridade, do amor em ação ao qual Kardec nos solicita, para que nós possamos agir na grandeza que nós somos. Nós não somos pequenos, nós não somos miseráveis, nós não somos uma formiga no meio de um deserto enorme, aquelas coisas que diminuem a cada um de nós. Nós não somos pequenos. Aliás, eu diria a vocês que a verdadeira humildade não está em reconhecer a sua pequenez, porque de verdade você não é pequeno. Porque Deus não faz nada pequeno. Ele só faz coisas grandiosas, coisas maravilhosas e coisas perfeitas. E nós somos essas coisas perfeitas. A verdadeira humildade está em reconhecer a sua grandeza e reconhecer a grandeza dos demais, que é o que fez Jesus quando afirmou que nós somos deuses. Ele, na verdade, estava reconhecendo a nossa grandeza, porque ele reconhece a própria, a dele.
Esse é o convite maluco da noite de hoje. O que é a verdadeira caridade? Você. Você é a caridade. Você é o próprio amor na Terra. Você é a própria perfeição no universo. Isso faz me lembrar aquela passagem da destruição de Sodoma e Gomorra, que diz, né, a história, eu não lembro exatamente os personagens ali, mas eu sei que Deus assevera, né, para o irmão da pessoa que estava. Foi dito para ele sair da cidade e disse para ele: não deixe ninguém olhar para trás, porque quem olhar para trás vira uma estátua de sal. E era uma figura de linguagem sensacional, né? Porque naquela época sal era um bem preciosíssimo. Não tinha abundância como tem hoje aqui. Sal só das minas de sal, não se sabia tirar sal do mar. Mas o que estavam dizendo, ou que estão dizendo, né, na Bíblia com relação a isso, é que todas as vezes que nós ficamos olhando para trás para ver os nossos erros, para ver as nossas falhas, nós somos a grande riqueza parada no nada. Nós somos essa riqueza. E, de novo, né, vou relembrar Jesus: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ele fala isso, né? E esse som, né, essas palavras se ecoam até hoje, mas a grande maioria de nós somos incrédulos sobre isso. Nós ainda acreditamos que Deus é capaz de fazer coisas pequenas. Nós ainda acreditamos que Deus foi capaz de fazer homens e errou. É louco isso, né? Deus não erra. É impossível para ele fazer algo errado. Ele sempre, quando faz, ele faz do seu melhor. E olha, cada um de nós somos o melhor que Deus produziu no universo. Cada um de nós tem o amor dentro de si, porque é feito de amor. E encontraremos a paz, a felicidade, o equilíbrio, quando nós colocarmos essa potência para trabalhar. E amor trabalhando, amor em ação, chama-se caridade. Fora da caridade ou fora do amor em ação, nós continuaremos patinando, continuaremos tristes, continuaremos com dúvida. Precisamos nos erguer, entender quem somos, entender quem são as pessoas que estão ao nosso redor e brilhar. Que a nossa, a vossa luz possa brilhar sempre do mais alto local da vossa casa, para que nós possamos iluminar a todos aqueles que ainda não descobriram a própria grandeza de si. O convite que eu faço a vocês, meus amigos, meus irmãos queridos, é que reflitam sobre a sua grandeza e a de todos que estão à sua volta. E coloque essa potência para trabalhar. Exerça o amor que existe dentro de você. Porque Deus nos fez assim. Bom, meus amigos, era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que eu não tenha deixado muitas dúvidas, mas essa é uma palestra que me deixa muito, muito feliz. É um tema que eu gosto muito, me traz muita alegria falar sobre essa revelação da nossa grandeza. E por isso vamos agradecer àquele que é a causa primária de tudo, nosso Pai bendito que nos coloca sobre o colo, e como diz os amigos do budismo, em Deus caminhamos, para Deus caminhamos e com Deus caminhamos. Ou como eu dizia para minha mãezinha, quando eu saía, minha mãe dizia: filho, vai com Deus.
E eu respondia para ela: mãe, não tem outro jeito. Só existe essa possibilidade para todos nós. Então vamos nesse carinho, nesse amparo, nessa proteção desse Pai maravilhoso, agradecer a Ele. É um momento de comunhão entre Criador e criatura, entre pai e filho, os mais íntimos possíveis. Pai, nos abraça essa noite, nos transforma em teu filho, nos coloca nos seus braços majestosos, nos envolve com teu carinho, com teu amor, nos embala, Senhor, nas tuas sábias palavras, nos transforma, Senhor, na luz que somos, nos emprega, Pai, no trabalho necessário, porque de amor, Senhor, somos todos nós, porque de Ti fomos criados. Abençoa-nos hoje e sempre, querido Pai, querido Mestre. Um beijo grande a vocês, foi uma delícia estar com vocês aqui. Espero que possamos nos encontrar mais vezes e não esqueça que o nosso presidente irá falar conosco a respeito dos recados e das coisas da nossa casa. Beleza? Um beijo grande. Até a próxima.